E o presidente da MEPAR está alertando sobre a participação dos municípios na discussão da reforma tributária. O governo federal repassou nesta semana o fundo de participação dos municípios. Os recursos de março vieram com uma alta de 20% comparado com o mesmo período do ano passado. Apesar desse aumento, os valores ainda não atendem integralmente a demanda dos municípios. O presidente da AMEPAR, o Sérgio Onofre, que é prefeito de Arapongas, comemorou esse aumento, mas comentou que ele ainda é bem abaixo do que os municípios realmente precisam. Segundo o prefeito, as cidades estão fazendo funções que deveriam ser feitas pelo governo do estado e pelo governo federal e não está recebendo por isso. Na verdade é pouco, porque o município está fazendo a vez do governo do estado e do governo federal. Se você pegar os municípios, quando ele paga um consórcio da saúde, é para atender o que não é dele, é para atender o que é do estado e da União. É o serviço que a União e o estado têm que fazer e não faz, e o município acaba fazendo, porque se o município não fizer, a pessoa morre. Então acaba caindo cada vez mais na conta do município. Então, na grande verdade, você tem uma Brasília rica, um estado também rico e um município cada vez mais pobre. E cada vez eles jogando mais coisas para os municípios fazerem. Cada vez mais despesa para municípios e menos dinheiro. O prefeito também comentou sobre o pagamento do novo piso da educação. O Onofre chama a atenção que a resolução determina o aumento aos servidores, mas ampliar o repasse financeiro para que isso aconteça ainda não aconteceu. Quando você vê Brasília determinar numa resolução para dar aumento para os professores, quanto que deu de aumento o governo federal e o governo do estado? Eles querem que o município dê aumento? É engraçado isso. Será que nós estamos em 3 Brasil? Nós não temos um Brasil só? Porque os municípios têm que dar aumento. Agora, a União e o estado não. Então, essas coisas têm que acabar. Agora, é culpa dos próprios prefeitos. Os prefeitos têm que parar de ir com o pires na mão e exigir o que é direito deles. Eu acho que a associação dos prefeitos ela tem que começar a agir diferente. Nós não temos que fazer marcha para ir lá todo mundo em Brasília. Nós temos que ter reivindicações sérias e ter lá um representante de cada estado para resolver isso daí. Porque se você não resolve em 15, 20, você não vai resolver em 7, 8 mil pessoas. De acordo com o Sérgio Onofre, é de extrema importância se pensar em um novo pacto federativo priorizando os municípios. Outro ponto que o prefeito destaca é a questão da reforma tributária, que não está incluindo as cidades nessa discussão. Não tenho dúvida, eu estou muito preocupado porque a gente está vendo eles falar da reforma tributária e não está chamando os municípios para discutir isso. A Frente Nacional dos Municípios que foi criada agora é para os municípios grandes. Mas e os municípios pequenos, como que vai ficar? E a repartição vai ser igual? Sabe? E não estão colocando os municípios para discutir a reforma tributária. Então eu acredito que a gente precisa começar a cobrar um pouco mais do governo que os municípios sejam respeitados. Se eu parar de pagar o que é do Estado, que é da União, na área da saúde, eu vou gastar os 15%. Eu estou gastando 27, 28. Então eu estou gastando 13, 14 milhões a mais todo ano para pagar o que não é meu. Sérgio Onofre criticou o atendimento feito pelo governo federal aos municípios. Segundo o prefeito, eles acabam ficando reféns dos deputados federais para conseguir agendas em órgãos da União. O governo federal você não tem acesso, os prefeitos não têm acesso no governo federal, é uma burocracia monstruosa. Em vez deles ajudarem, eles atrapalham. O governo do estado, você vem aqui, você conversa direto com o secretário, você resolve o problema com a burocracia, você acaba acabando com a burocracia, resolvendo o problema no lugar, na hora. O governo federal, eles não atendem prefeito. É mentira quem fala que atende prefeito lá, que é mentira. Quem atende prefeito é deputado. E o deputado ele tem 20, 30 municípios para resolver, sabe? Então é o governo federal que teria que... Aquela história de menos Brasília e mais município, mais Brasil, é isso que tem que fazer, sabe? Porque isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Precisa começar a acontecer. Os municípios cada vez mais pobres, o estado cada vez mais rico e a União cada vez mais rica ainda. Sérgio Onofre sempre sem filtros para falar, não economiza e não está errado, porque essa questão do pacto federativo, de município receber pouco, a gente sabe que os municípios realmente desempenham um papel que até o estado, tanto o estado Paraná, se for pensar estado Brasil, e a conta não fecha, porque o dinheiro não vem e aí fica, se não tem uma boa administração, o município cai em dívida. E a gente sabe que ele tem sido protagonista aí nessas questões, porque ninguém tem coragem de falar as coisas que ele fala
e se posicionar de uma forma mais contundente, pelo menos ele puxa a fila, né? Isso é importantíssimo. Quem que vai ter coragem de ficar falando, esses deputados federal aí tem não sei quantos municípios, nem dá bola pra gente, não resolve o nosso problema, a gente não consegue ter acesso ao governo federal e aí as coisas não acontecem. Normalmente, ninguém vai falar isso, porque ficam com medo, né? Vou me lembrar lá com o deputado, depois ele não me atende, depois ele vai ficar chateadinho. E o Onofre não. Ele fala, lá no governo estadual eu vou lá, bato na porta do secretário, ainda consigo resolver. Aqui a gente não consegue nada no federal, tem que ficar refém aí dos deputados. Ele é corajoso também. A questão do piso salarial, isso tem sido uma discussão aí de vários municípios pequenos. Porque o que acontece? O piso nacional, ok, tem que ser pago, né? Ele tem que ser pago. O que os municípios pequenos não estão pagando é essa resolução que saiu, se não me engano, do STJ, né? Que fala o seguinte, sobre as progressões, ela deixou em aberto, né? Os municípios têm que editar uma lei, tem que ter lei para poder fazer essa progressão. E aí, tem município que tem município que não tem, e tem gente que paga e tem gente que não vai pagar, e a maioria não tem condição de pagar. Porque, por exemplo, um professor que está entrando, ele tem que ganhar o piso, e o que está saindo tem que ter outras vantagens, né? E eles estão fazendo de uma maneira em que eles não colocam essas progressões. E se não tiver lei ainda para regulamentar, aí danou-se, né? A gente tem municípios, assim, como a cidade de Bandeirantes, por exemplo, que tem lei para fazer isso. Mas eu acho que Bela Vista do Paraíso não tem. E há essa briga, porque, claro, um professor que está em começo de carreira, que está em fim de carreira, quem está em fim quer ganhar mais, não quer ganhar igual. E é um problema isso. Então, essa resolução, ela deixou muito em aberto, e tem que ter a definição pelas câmaras, e nem sempre acontece. Aí os professores reclamam. E ninguém está fazendo questão de editar a lei, porque tem dinheiro para pagar essa progressão, que isso aumenta muito, né? Se você tiver professores mais em fim de carreira, com mais anos aí, isso onera a prefeitura, né? E é isso que ele está falando. Quem que vai pagar essa conta? Eu não tenho esse dinheiro. Como é que nós vamos fazer? Enfim, problemas de sempre, né? Como diz o ditado, tô empurrando com a barriga por enquanto. É por isso que a gente está ouvindo aí em toda a região, não está pagando o professor, não está pagando, não é que não está pagando o piso, não está pagando a progressão, né, de carreira. Está pagando quem pode, como pode, quem tem lei, quem não tem, está tentando não fazer, né, infelizmente.